Pilot anunciou hoje à imprensa uma nova parceria com a Tesla. Curiosidade, a Pilot é a maior operadora de centros de viagem do país, e essa parceria é para instalar carregadores para caminhões Tesla. As estações serão construídas em locais selecionados da Pilot ao longo da I-5 e I-10 e vários outros corredores principais. Os primeiros locais devem ser inaugurados no verão de 2026 e a construção desses carregadores para caminhões Tesla começará no primeiro semestre deste ano em locais selecionados na Califórnia, Geórgia, Nevada, Novo México e Texas. Cada local contará com 4 a 8 vagas de recarga e utilizará a tecnologia de carregamento do gabinete V4 da Tesla, fornecendo até 1,2 MW de potência em cada vaga. A rede inicialmente vai se concentrar em fornecer infraestrutura de recarga para caminhões Tesla, mas no futuro pode ser expandida para ser compatível com veículos elétricos pesados de outros fabricantes, disse a Tesla. Um caminhão pode recuperar grande parte da autonomia de 500 milhas em 30 minutos de recarga-tempo, que coincide com a pausa obrigatória dos motoristas. Então, é uma ótima notícia saber que a Tesla vai ter um parceiro muito forte para expandir a rede de recarga para caminhões pelo país. E finalmente, com essa parceria, a Costa Leste também vai receber alguns pontos de recarga. Phil Truby disse: "É interessante que apenas os Tesla Semis poderão usá-los. A Tesla utiliza o plug MCS, portanto, qualquer veículo elétrico compatível com o MCS deve, em teoria, funcionar também." Dan Priestley, da Tesla, afirmou que outros veículos elétricos poderão usar esses pontos se tiverem MCS e garantirem interoperabilidade com o equipamento de recarga. Então, o foco por enquanto é claro no Tesla Semi, porque é ele que está entrando em produção e deve atingir alto volume antes de qualquer outro. Mas se quando outras empresas colocarem seus caminhões elétricos nas estradas com MCS, eles também poderão usar esses pontos. Tenho certeza de que muitos de vocês entendem mais ou menos a escala da Pilot, mas eles atendem cerca de 1,2 milhão de clientes todos os dias em mais de 900 locais em 44 estados e 5 províncias canadenses. E claro, aquelas rotas mencionadas. A I-5 e a I-10 não são arbitrárias. Essas são rotas muito importantes para os primeiros usuários do Tesla Semi, como a PepsiCo. E, francamente, fora a produção do próprio Semi. O maior obstáculo agora, de longe, para a adoção de caminhões elétricos é claramente a falta de estações de recarga públicas, confiáveis e onipresentes para caminhões. E mais uma vez a Tesla, sendo a pioneira aqui, vai conseguir acesso a todos os melhores pontos nas áreas de maior demanda. E agora, com a Pilot anunciando essa parceria publicamente, você pode esperar que outros grandes clientes também procurem a Tesla para algo semelhante. E olha, eu sei que agora todo mundo está fascinado com o Cybercab e Optimus e o modo autônomo para a frota, mas não se esqueça do modo autônomo no Tesla Semi. Vai levar mais alguns anos até isso se tornar realidade. Mas o fato é que, globalmente, essa realmente é outra linha de negócios de trilhões de dólares para a Tesla que a maioria das pessoas agora esqueceu e está ignorando. Na semana passada, a Tesla Charging anunciou um novo Supercharger inaugurado em Taylorsville, Utah. Mas é um pouco mais empolgante, porque Max, da Tesla, disse que esse chega a 500 kW alimentado pelo gabinete V4. Então, finalmente, estamos vendo alguns desses verdadeiros pontos V4 funcionando por aí. Max, da Tesla, disse que a linha da Giga Nova York está acelerando, com a equipe trabalhando até nos fins de semana. No início é devagar, depois acelera de vez. O gabinete V4 é um produto incrível. Então, até agora só existem 2 ou 3 pontos V4 verdadeiros funcionando por aí, mas espero que nas próximas semanas esse número aumente rapidamente. Agora, é claro, os principais benefícios desses verdadeiros pontos V4 serão para a Cybertruck. Com velocidades de até 500 kW e o Semi em 1,2 MW, a linha Sex ainda ficará limitada a cerca de 250 kW. Mas na verdade, um dos principais pontos aqui é que dizem que os gabinetes V4 são mais baratos de instalar do que os pontos V3 ou 3,5 anteriores. E lembre-se, uma grande parte disso é porque cada gabinete V4 vai suportar 8 vagas, o que antes era apenas 4. Ou seja, você pode ter metade dos gabinetes para o mesmo número de vagas. Eles terão densidade de potência cerca de 3 vezes maior, o que permitirá implantações mais rápidas. Hoje usamos o Obi, um app que reúne preços e horários de embarque de vários serviços de transporte por aplicativo. Publiquei um novo relatório e, diferente do ano passado, agora a Tesla está incluída. Os dados abrangem de 27 de novembro do ano passado até 1º de janeiro deste ano, e durante esse período foram analisadas 94.348 corridas da Waymo, Tesla, Uber e Lyft. As barras transparentes à esquerda representam março e abril, e as barras sólidas à direita representam novembro e dezembro. O que significa que os preços da Lyft aumentaram, os da Uber também subiram, os da Waymo diminuíram e a Tesla está apenas começando. Mas qual que é a conclusão?
O preço médio por corrida da Tesla atualmente está em torno de $7,50, enquanto o da Waymo está em torno de $20, o da Uber em torno de 17 e o da Lyft em cerca de 16. Então, com base nesses dados, a Tesla já é mais de 50% mais barata do que a concorrência, então enquanto os robotáxis da Tesla são significativamente mais baratos. O outro lado é que os tempos de espera estão entre os mais longos do setor, o preço médio de uma corrida de Tesla. Em São Francisco, eles não podem usar robotáxi. Era de $0,17 e raramente ultrapassava $10 por viagem. Disseram que isso é bem mais barato que a opção seguinte, que era a Lyft, a $15,47 por corrida. A Tesla estava com uma média de $1,99 por quilômetro, o menor valor dessa categoria. Orbi já tinha visto em seus relatórios. Compare isso com a Waymo, que custa $5,72 por quilômetro. Eles disseram, a Waymo agora é, em média, 12,7% mais cara do que a Uber e 27,3% mais cara do que a Lyft. Eles apontaram que esses números não são comparações totalmente justas, já que a frota da Tesla ainda é limitada e opera só em algumas cidades. Mas isso levanta outra questão, que Wall Street certamente faz. Até quando a Tesla pode manter essa estratégia agressiva de preços? E eu diria que para uma empresa com 40 bilhões no balanço e gerando fluxo de caixa livre positivo continuamente, eles podem manter isso por um bom tempo. E então, em relação ao tempo de espera, a média da Tesla foi de 15,3 minutos, consideravelmente maior do que a concorrência, enquanto a média da Waymo foi de 5,7 minutos. Orbi entrevistou 2.000 pessoas da Califórnia, Nevada, Texas e Arizona. O entusiasmo e o conforto com os robotáxis têm aumentado bastante. Na última pesquisa, apenas 35% estavam confortáveis. Esse número agora saltou para 63%, e 45% desses entrevistados citaram os altos custos para a concorrência como uma preocupação. Mas apesar desses números animadores, mais de 50% dos entrevistados ainda citaram a segurança como uma preocupação persistente, e 47% disseram estar preocupados com possíveis falhas de segurança. Esses são alguns números sobre tendências já conhecidas há meses, ilustradas por relatos como o de Jorge, que mencionou esperar 7 minutos. Foi $1,95 por uma corrida de robotáxi, comparado a $13 pelo Uber, e para o serviço de robotáxi em Austin. Durante o fim de semana, quando a tempestade de inverno passou, a Tesla realmente interrompeu as operações por volta da 1 da tarde e depois reabriu mais tarde naquela noite, por volta das 8h30. Mas então Davi disse que o serviço está fora do ar desde aquela última corrida. E para confirmar, o Waymo está fora do ar há mais tempo. E essa postagem era de domingo de manhã, um dado importante. David fez 39 viagens de robotáxi em Austin nos últimos dias, e nenhuma delas foi sem supervisão. Então, claramente, a maior parte da frota ainda está realmente sendo supervisionada. Mas a partir da tarde de domingo, o serviço voltou a funcionar apesar das condições muito geladas, parecendo uma pista de patinação no gelo. E David afirmou que mesmo com a Tesla suspendendo o serviço de robotáxi por algumas horas no fim de semana, os robotáxis continuaram circulando, provavelmente coletando dados. Há muita controvérsia se esses Model 8 robotáxis são realmente de estoque. Sabemos que tecnicamente não são. Já sabíamos sobre o GPS e o hardware de comunicação extra para conectar as operações remotas na parte traseira do veículo. Mas agora também houve algumas outras mudanças, já que as câmeras repetidoras laterais agora têm lavadores automáticos. E sim, eu imagino que com o tempo esse recurso será disponibilizado para toda a frota. Mas já na frota de clientes também temos algumas outras mudanças de hardware. Se você tem um novo modelo e-Performance e quer descobrir como identificar seu hardware, 4.5 tem essa pequena aba aqui. Basta puxar para baixo e se você olhar bem aqui vai ver a etiqueta. Deve estar escrito hardware 4.5. Nos últimos dias, houve muita especulação de que esse hardware 4.5 está trazendo uma configuração com um terceiro sistema em chip. As pessoas comentam sobre aumentar o poder de computação e melhorar a redundância, mas, até onde sei, isso é apenas especulação. Sei que o Verde já viu indícios no firmware sugerindo essa possibilidade, mas ainda não estou pronto para afirmar isso. Há um terceiro sistema em chip para esses carros com hardware 4.5 que agora estão sendo entregues aos clientes. E essa foto foi compartilhada com as informações adicionais do veículo de um desses carros, com hardware 4.5. Mas no carro ainda está dizendo computador FSD 4,
o que significa que até agora realmente não há nada voltado para o cliente que possa ser diferente com esse hardware 4.5. Eu encontrei essa conversa de texto com um representante da Tesla. O cliente estava perguntando sobre a data de fabricação do hardware 4.5 que está listado no catálogo de peças por $300. E o representante da Tesla disse: parece que esses chips foram instalados nos veículos no início deste mês. Então seria seguro dizer que qualquer novo modelo terá o hardware mais recente, o 4. Como já ocorreu antes, representantes da Tesla já erraram e deram informações conflitantes, então isso não é uma verdade absoluta. Para confirmar, segue a captura de tela. Hardware do computador do carro 4.5, preço unitário de $1.300. E também surgiram imagens como essa dos novos modelos XP, com uma nova carcaça para a câmera frontal no para-brisa, que tem um compartimento diferente dos modelos anteriores. Acreditamos que isso ajudará na dissipação dos gases. E são esses vapores que estão subindo ficando presos nessa carcaça, levando à condensação e a esse tipo de película ou resíduo embaçado que às vezes pode obstruir as câmeras. Com esse novo design que já está sendo enviado nos veículos dos clientes, essa nova carcaça é muito parecida com o que vimos no Cybercab e com o que estamos vendo em muitos modelos de robotaxi. E a ideia é que isso vai bloquear essa troca de ar da cabine, e no final das contas, impedir que esses vapores entrem no compartimento. Então, a frota dos clientes está recebendo algumas dessas atualizações do robotaxi, mas não todas. Ainda não vimos nenhum lavador de câmera lateral na frota dos clientes. E como de costume, eu poderia especular sobre o que o hardware 4.5 vai trazer, mas agora simplesmente não sabemos exatamente a que ele está relacionado. Então, deixe-me ser bem claro aqui, esse tal hardware 4.5 pode não ser nada além de algumas pequenas mudanças de hardware, que no fim das contas são apenas economias de custo para a Tesla e não mudam realmente nada no carro, para o cliente e para o que isso vale. Até agora, a maioria desses hardware 4.5 tem sido em veículos Model X Performance. Então só saiba que neste momento, globalmente, a Tesla está no meio de uma quantidade considerável de mudanças de hardware, tanto para a frota de robotaxi quanto para a frota de clientes. Agora, todos os modelos do Model X e os da Giga Berlin vêm oficialmente com uma tela QHD maior de 16 polegadas, incluindo o Model Y padrão. Mas até agora, nos Estados Unidos, o Model Y padrão continua com uma tela de 15,4 polegadas. E sim, eu diria com tranquilidade que seja em dias, semanas ou meses, eventualmente isso vai mudar nos Estados Unidos. Ou seja, em breve, eu espero que o Model Y Standard também receba a tela maior de 16 polegadas e a Tesla também tem atualizado as faixas de luz ambiente do interior, que agora passaram de uma cor prata para uma cor cinza preto. Sei que para muitos essas mudanças não importam tanto, mas para quem, como nós, gosta de acompanhar novidades tecnológicas, faz diferença. É por isso que eu diria, tenha cautela ao comprar um Tesla agora. Claramente, a Tesla está no processo de descobrir exatamente qual hardware será necessário para chegar à direção autônoma sem supervisão. E como sempre acontece, não vai lançar tudo de uma vez, porque precisamos lembrar. As cadeias de suprimentos levam tempo para se ajustar, então fábrica por fábrica, modelo por modelo, vamos ver essas mudanças. Sei que pode ser frustrante. Como proprietário de um Tesla, eu mesmo tenho um carro IA, 4, mas não tenho câmera no para-choque dianteiro. Tenho o revestimento interno do teto cinza. Tenho a carcaça da câmera dianteira desatualizada e assim por diante. Mas dito tudo isso, minha esperança é que, uma vez que a Tesla saiba exatamente o que é necessário para o modo autônomo, muitas dessas pequenas mudanças já terão sido resolvidas, e não que a Tesla vá ficar estagnada. Acredito que enxurradas de mudanças que não compreendemos totalmente serão menos prováveis. Então, com certeza vou ficar de olho no que está acontecendo com o hardware 4.5 e todas essas mudanças para separar o que é apenas opinião e especulação do que é fato. Neste ponto, espero que todos conheçam Alex Honnold. Caso não, assistam ao especial dele na Netflix, Taipei 101, e ao documentário Free Solo. É uma das coisas mais fascinantes e inspiradoras que você verá. Vou dizer, acho que o que Alex fez no El Capitan é talvez a performance atlética mais impressionante de todos os tempos. Está entre as maiores, considerando o esforço mental e físico envolvido, é simplesmente insano. E adivinha? Alex afirmou que o AG1 faz parte de sua rotina matinal saudável, segundo ele. Me ajuda a me sentir bem, fico doente com menos frequência, tenho menos problemas de estômago, etc. A Tesla disse aos funcionários durante uma reunião recente que planeja começar a coletar dados. Para treinar o Optimus na Gigafactory de Austin, a Tesla está buscando ensinar o Optimus a operar na instalação do Texas, acrescentando que o objetivo era começar em fevereiro.
Os coletores de dados do Optimus em Fremont geralmente são mantidos separados dos demais trabalhadores da fábrica para evitar interferir na produção. E lá em Fremont, os coletores de dados se gravaram organizando peças de veículos e trabalhando em esteiras transportadoras. Os vídeos são então usados para ensinar o Optimus a imitar os mesmos movimentos. Transparência total. Este artigo é da Business Insider. Disseram que os treinadores do Optimus da Tesla usam capacetes grandes com câmeras em várias direções, presos a mochilas pesadas e difíceis de manusear. A Tesla testou um equipamento mais leve, tipo pochete, mas não se sabe se será usado na coleta de dados da fábrica. A reunião também tratou de outros desenvolvimentos além do Optimus. A empresa está trabalhando na atualização de várias linhas de produção e as obras continuarão em andamento na fábrica. Naturalmente, eu adoraria pensar que a Tesla vai preparar o Optimus para treinar nas novas linhas de produção do Cybercab sem embalagem. Obviamente não para que estejam prontos para começar em abril, quando a produção do Cybercab começa, mas para quando chegar a hora e o Optimus estiver pronto, seja ainda este ano ou em 2027. Já falamos muito no passado sobre como o Optimus deve ser bem adequado para trabalhar nesse novo método de fabricação sem embalagem. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que a Tesla começará a treinar em fevereiro, como sabemos, faltando apenas 2 meses. A Tesla já se prepara para produzir o Cybercab em Austin. Agora comentando rapidamente sobre o piloto automático e o FSD, assunto discutido nos últimos dias e que todos querem saber. Se você gastar $8.000 no FSD agora, isso vai garantir que você terá acesso ao modo sem supervisão quando ele for lançado? Um representante da Tesla afirmou na conversa compartilhada, quando a versão sem supervisão for lançada. Você não será cobrado nenhuma taxa adicional por esse upgrade se já tiver pago os $8.000 pelo FSD. Só porque um representante da Tesla disse isso não torna um fato. Além disso, será que tal conversa teria valor legal no futuro? Não tenho certeza. Essa é minha principal preocupação. Acho que muitos pensam, se pagar pelo FSD agora, terei direção autônoma, sem supervisão durante toda a vida útil do carro. E talvez seja isso mesmo. Minha dúvida é, e o seguro? Não esqueça, quando a direção autônoma sem supervisão chegar. Isso mostra que a Tesla está assumindo a responsabilidade, e por muito tempo achei que ela seria a empresa a se autoassegurar para a direção autônoma sem supervisão. Será que acreditamos mesmo que a Tesla vai assumir de graça toda a responsabilidade do seguro com direção autônoma sem supervisão? Tudo o que digo é que sair do supervisionado para o não supervisionado traz grande responsabilidade, e não acho que isso será de graça. E quem sabe, talvez seja tão simples quanto você ter acesso ao modo não supervisionado sem pagar mais por isso, mas aí você tem que pagar um valor extra pela parte do seguro. E a única razão racional que consigo imaginar para a Tesla ainda não ter vindo a público e dado mais clareza para todo mundo sobre a situação é porque a própria Tesla ainda não tem a clareza que precisa. Eles não têm exatamente certeza de como tudo isso vai se desenrolar, ou em qual cronograma. Por isso, Elon afirmou que os $9 mensais pelo FSD supervisionado vão subir conforme suas capacidades melhorarem. O grande salto de valor ocorre quando você pode usar o celular ou dormir durante toda a viagem, ou seja, com o FSD não supervisionado. E para deixar claro, Elon estava falando sobre um grande salto de valor, não necessariamente um grande aumento de custo para passar ao modo não supervisionado. Então, agora está tão confuso quanto antes como tudo isso vai se desenrolar. E sobre a escolha da Tesla de remover o piloto automático nos Estados Unidos e no Canadá, deixando apenas o controle de cruzeiro com reconhecimento de tráfego como o ADAS básico, o termo piloto automático tem sido abusado, mal compreendido e confundido com o FSD há muito tempo. Havia ações judiciais pendentes contra a Tesla na Califórnia se eles não parassem de usar o nome piloto automático. Muitos clientes da Tesla achavam usar o FSD, mas na verdade usavam o piloto automático. No final das contas, acho que é muito cedo para tirar conclusões sobre quais recursos ADAS padrão a Tesla vai oferecer. A situação muda sempre, a Tesla ainda está testando o mercado e avaliando a elasticidade, por isso é difícil prever. Mas precisamos dar um tempo para a Tesla decidir o que vai fazer. E só lembrando, por enquanto, o último dia para comprar o FSD diretamente é 14 de fevereiro. A única outra coisa que direi, pois recebo muitas perguntas, é que minha maior preocupação ao comprar o FSD é ele ainda estar atrelado ao número do chassi. Ou seja, se Deus me livre você sofrer um acidente que vá além de pequenos reparos, basicamente esses $8.000 vão pelo ralo. Enquanto que se estivesse vinculado à sua conta pessoal, dando a você uma licença para usar em um carro, isso me daria, e a muitas outras pessoas, muito mais tranquilidade. E eu vou dizer, acho que a Tesla está falhando miseravelmente no departamento de comunicação em relação a tudo isso. Muitas pessoas simplesmente não vão tomar uma decisão porque não têm dados suficientes ou certeza sobre o que estão realmente comprando e como isso vai funcionar. Como eu disse, a Tesla talvez ainda não tenha todas as respostas, mas não mude tudo antes disso.
Não estabeleça prazos ou contagens regressivas sem fornecer as informações necessárias para uma boa decisão. Muito se comenta sobre o novo botão de desligamento nos carros. Na verdade, em 2021, o Congresso aprovou a Lei de Infraestrutura, Investimento e Empregos. A seção 24.220 exigia que montadoras instalassem tecnologia em novos carros para impedir que pessoas dirigissem bêbadas, incapacitadas ou com sono. Se câmeras ou sensores percebessem que você não estava apto, poderiam impedir o carro de ligar ou forçar a desaceleração. Na semana passada, a Câmara dos Deputados tentou barrar parte do projeto de lei, mas a votação não passou e nada mudou. Muita gente estava nas redes sociais dizendo que o governo agora está colocando esses interruptores de desligamento nos carros, o que significa que ele pode parar seu carro se você for a algum lugar onde não querem que você vá. E eu nem estou compartilhando minha opinião aqui, só estou dizendo que no fim das contas, nada mudou. Essa regra de 2021 simplesmente continua valendo como estava, então no fim das contas, ainda vai ficar nas mãos da NHTSA. São eles que têm que descobrir exatamente como vão implementar essa nova tecnologia. E adivinha, eles deveriam ter terminado isso até o final de 2024, mas veja só, estão atrasados. A ideia é que talvez eles definam as regras até o final deste ano, e aí isso comece a ser implementado nos novos modelos de carros por volta de 2027. Então, na verdade, não sabemos como a NHTSA vai implementar isso. Mas quero deixar claro que não é um interruptor geral em que o governo apenas observa. Veja, você está dirigindo, alguém aperta um botão, seu carro para e você fica na mão. Com o cenário político, tudo pode acontecer no futuro, mas ainda não chegamos lá. É o grande elefante na sala. A autonomia certamente vai mudar como e por que essas coisas precisam ser implementadas, se é que precisam. A Hyundai Motor recentemente fez alguns testes com diferentes sistemas autônomos, um dos quais foi o Atria AI, seu próprio projeto autônomo, e a plataforma avançada de veículos da Hyundai. A divisão AVP deu uma nota de 25 em 100 para o seu próprio Atria AI. Em termos de sofisticação tecnológica, a tecnologia autônoma da Tesla recebeu nota 90 de 100, a Huawei ficou com 70, a Mobileye com 50 e a Momenta também com 50. E há vozes dentro da empresa que querem que a Hyundai Motor mantenha a marca Atria AI enquanto usa o Alpha Mile como seu modelo de base, ou seja, afirmaremos ao mundo que criamos nossa solução, mas na verdade usamos a da Nvidia nos bastidores. Enquanto isso, dizem que devido a essa avaliação, a Hyundai pode abandonar o projeto e adotar o Alpha Mile da Nvidia. Então, mais uma anedota mostrando que as montadoras tradicionais ainda estão perdidas sobre o que fazer com o FSD, segundo o Eric, engenheiro-chefe do Cybercab. Hoje, há dezenas de testes do Cybercab acontecendo pelo país, estão em toda parte enquanto ampliamos isso. Compartilhando uma postagem da conta do Robotaxi sobre testes do Cybercab no Alasca, Eric afirmou: a entrada e saída serão melhores neste produto do que em veículos comuns, mesmo em espaços apertados. A largura do carro em relação às vagas padrão, o eixo da dobradiça, a porta inferior se abrindo para mais espaço para pés e pernas e a função elétrica. Na próxima atualização de software da Tesla, será possível interromper o carregamento e liberar o cabo segurando a maçaneta da porta traseira esquerda por 3 segundos. Se o veículo estiver destravado ou com uma chave próxima, funciona. A Europa já possui esse recurso, mas será novidade na América do Norte. Ainda não sei o que pensar sobre isso. Definitivamente é apenas um boato por enquanto. Mas, segundo Ming, a Tesla China deve lançar um novo modelo IHL Plus no segundo ou terceiro trimestre deste ano. E estão dizendo que ele terá um pacote de bateria de 88 kWh em comparação com o pacote de 80 e 2 kWh do modelo EcoL atual. Além disso, realmente não sabemos o que mais seria diferente nessa versão. E essa é uma daquelas fontes que às vezes acerta e outras vezes nem tanto, então vamos ter que esperar para ver. A Tesla está agora enviando o FSD 14.2.2.4 para as primeiras ondas de clientes. A Figure divulgou novos vídeos do Helix 2 hoje, afirmando ser seu modelo mais potente até agora. Ele usa o corpo inteiro para lavar a louça do início ao fim e é totalmente autônomo. Eles destacaram a manipulação Horizon Loco de longa duração, o que significa que ele executa tarefas contínuas, de vários minutos, que exigem a integração total de locomoção, destreza e sensoriamento. Sensores táteis e câmeras nas palmas das mãos do Helix 02 permitem manipulação de tarefas. Além das políticas baseadas puramente em visão, eles disseram: nós demonstramos 4 tarefas na fronteira da destreza com múltiplos dedos. Ao que eu diria, até a Tesla lançar sua demonstração do Optimus V3. Brett Adcock disse: este foi um esforço de 1 ano para realinhar nossa pilha de IA para funcionar em horizontes de tempo longos e tarefas complexas de manipulação e locomoção. O avanço que a Figure destaca é que até então muitos humanoides recebiam instruções para executar tarefas simples e curtas.
pegar algo, vir aqui, pôr a maçã na cesta, o prato na lava-louças e assim por diante. Mas aqui, o Elixir 2 está mostrando que pode realizar uma tarefa completa de 4 minutos totalmente sozinho, ou seja, você diz o que ele deve fazer, e então ele faz sozinho, segundo a Figure. Ele vai até a lava-louças, abre, tira os pratos um por um, leva-os pela cozinha, guarda-os, carrega a lava-louças e depois liga a máquina. Tudo isso sem qualquer intervenção humana. No vídeo, há um momento em que ele usa o quadril para fechar a gaveta ou o pé para levantar a porta da lava-louças quando está com as mãos ocupadas. E os vídeos da destreza, onde ele está desenroscando a tampa de uma garrafa e pegando um comprimido de uma caixa de remédios, empurrando 5 ml de uma seringa e pegando pequenas peças de uma pilha bagunçada. Então, em resumo, o post no blog que a figura também publicou está realmente falando sobre como agora a figura pode ver e sentir. Andar, pegar, equilibrar e corrigir seus próprios erros, tudo em uma operação suave e contínua por alguns minutos de cada vez. E sim, eu sei que o robô está fazendo as coisas devagar, mas, de novo, é um robô. Ainda é muito cedo e isso é esperado. E eu tenho que dizer, só de assistir aos vídeos e levando o que a Figure está dizendo ao pé da letra, eu estou bastante impressionado. Mas, como sempre, precisamos equilibrar o que estamos vendo aqui com o que o Elon disse, que o Optimus vai ser 100 vezes mais difícil do que o FSD. E o fato de a Arc Invest ter dito que humanoides serão 200.000 vezes mais difíceis do que direção autônoma. Então vou deixar que você equilibre tudo isso por conta própria. Eu realmente acho que é um progresso incrível, mas no fim das contas você precisa ampliar a visão e entender isso. Neste momento, o avanço é um humanoide fazendo coisas sozinho por alguns minutos. Sou tendencioso, mas isso me anima ainda mais para o que a Tesla vai apresentar, espero que em alguns meses. E a GM acabou de anunciar que vai encerrar a produção do Chevy Bolt EV em sua fábrica no Kansas, substituindo o veículo elétrico por modelos movidos a gasolina. A empresa confirmou que a produção do Chevy Bolt EV 2027 será encerrada em cerca de 18 meses, pouco depois do modelo chegar às concessionárias. Então aquela fábrica do Kansas agora está mudando para a produção de veículos a combustão, enquanto a GM continua fazendo uma mudança significativa para reavaliar a demanda por veículos elétricos. Amanhã é dia dos resultados da Tesla. Aproveitem! Antes Elon afirmou, indústrias espaciais superarão muito o valor de tudo na Terra. Assim, você poderia usar cerca de 100.000 vezes mais energia que a Terra e ainda consumir menos de 1/1000º da energia solar. Ele afirmou também que, por sua autonomia, a Tesla vale mais que o restante da indústria automobilística. Isso é antes do Optimus atingir produção em escala e aumentar o PIB da Terra em uma ordem de magnitude. Então, realmente, a pergunta agora é: você consegue ser paciente por tempo suficiente? As ações da Tesla fecharam o dia a $130,90, uma queda de 0,9%, enquanto o NDX subiu 0,8%. Foi um dia de negociações com volume incrivelmente baixo, 46% abaixo da média. Mas não é surpresa, já que todos estão esperando para ver o que acontece amanhã. Não se esqueça. Para quem se interessar, confira o AG1 no link abaixo. Como disse, não prometo nada, mas pode ser uma das últimas chances de apoiar o eletrificado assim. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.